Começa agora mais um Regulatory Talks e o tema de hoje é sobre transição de carreira. Mas antes de falar para vocês quem é a minha convidada, eu queria aqui explicar que estou elaborando um evento na próxima semana que vai se chamar Regulatory Week. E aí eu tive uma ideia de me aproximar mais dessas pessoas que se inscreveram para esse evento, fazendo uma pesquisa. Queria saber qual que era a intenção profissional de cada um, quais que eram as dificuldades que eles estavam passando nesse momento, né, de busca por oportunidades. Muitas pessoas estão no início da sua carreira, mas muitas delas me disseram que não conseguem transicionar as suas carreiras para a área de assuntos regulatórios. E daí eu ouvi coisas do tipo: só entra na área com indicação, eu sou muito velha para começar ou para mudar de área, ou eu não consigo mudar de área de jeito nenhum. E aí pensei que não haveria convidada melhor para a nossa live de hoje do que a Isis Vale. A Isis começou a trabalhar em assuntos regulatórios bem mais tarde que a maioria das pessoas. E é exatamente essa a história que ela vai contar aqui pra gente hoje. Mas antes de chamar a Isis, deixa eu ver aqui com vocês se o som está funcionando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pode me dar um oi aqui. Deixa eu colocar também um comentário fixado para o pessoal saber o que é que a gente está falando aqui hoje, né, gente? Vou publicar aqui. Obrigada, Rafa. Fixar comentário. Pronto. Bom, obrigada pela presença de vocês, então. Eu agradeço muito. Que bom, Isis, que bom que você está me ouvindo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, reclamações, mas nem tanto, tá? E pra gente não perder tempo, eu vou chamar já a Isis para participar aqui do nosso bate-papo, porque afinal de contas a gente tem 1 hora cravado e eu tenho certeza que... Isis, veja se eu conseguir te chamar aí. Aê! Muito bem. Como sempre, muito elegante, né, Isis? Ai, gente, participando das lives. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu queria te mostrar uma coisa. A minha super caneca que eu ganhei de aniversário da Isis. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas é aqui, tá escrito assim: mas eu não tenho 1 minuto de paz nesse caralho. Não sei se descreve o seu dia a dia. Eu acho que escreve perfeitamente o dia a dia de quem trabalha com assuntos regulatórios, Isis. Você não acha, não? Com certeza, com certeza. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Das delícias, mas também das dores. Exatamente, exatamente. Bom, mas sem perder muito tempo, porque a gente só tem 1 hora aqui nessa live, a gente vai começar com aquela pergunta clássica, né? E antes de mais nada, gente, antes de ser gerente de assuntos regulatórios, antes de trabalhar com assuntos regulatórios, a Isis é crossfiteira. Mas crossfiteira daquelas, assim, profissionais, entendeu? Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês: quem é a Isis no CrossFit? Eu adorei a sua adaptação da pergunta para mim. Mas eu tenho que te contar uma coisa, tá? A Isis não é crossfiteira antes de ser analista de assuntos regulatórios. A Isis foi para o CrossFit porque ele fica a 2 lojas da minha empresa. Gente, eu achando que você fazia CrossFit, ó, desde sempre. CrossFit desde depois que as academias reabriram pós-pandemia. Porque eu falei assim, eu preciso de alguma coisa para regular esse estresse. Tem tudo a ver com essa caneca aí. E olha só, quem é a Isis no CrossFit, tá? A Isis foi chegando de mansinho no CrossFit, pós-pandemia, eu vou ali no horário de almoço para dar uma descompressada e tal, dar uma sacada, é aqui do lado, chego
quietinha, sai mudo, entra calado. Hoje em dia eu sou a aluna da turma das 6, e eu tô falando 6 horas da madrugada, tá? Conheço todo mundo no box, não sei como, vou todos os dias, não sei começar os meus sábados sem ir para lá e treinar. Eu treinava de 9 às 10 da manhã no CrossFit, depois fazia aula de levantamento olímpico de 10 às 11h30 da manhã, agora eu já tô 2 horas e meia de CrossFit no sábado, agora eu já tô maneirando, falei, não, vou fazer só essa aula de levantamento de peso olímpico e tal. E eu acredito piamente que a gente é uma pessoa só em todas as áreas da nossa vida, sabe? Então, essa Isis do CrossFit aí, essa Isis em tudo. Ela vai chegando de mansinho, vai olhando, observando para ver se gosta. Aí na hora que fala, é isso mesmo, puf, mergulha de cabeça. É isso. E não tem medo de mudança, né, Isis? Eu vi na sua postagem do LinkedIn, né, da conversa que a gente ia ter hoje, um pouco dessa sua bravura, né, em querer ter mudado de profissão. E aí eu vou então perguntar para você como que foi, né? Qual que é a sua formação? Como que você começou a trabalhar com assuntos regulatórios? Eu acho que tem uma galera que vai participar da Regulatory Week na semana que vem. Eu espero que você esteja lá, inclusive já confirmo presença. Tem uma galera que me respondeu que quer transicionar a carreira, mas que não sabe como, e tem algumas crenças dizendo que é muito difícil, ou então só depende de indicação, entendeu? Como que foi isso para você? Nossa, Thaís, eu vou começar a responder a sua pergunta remetendo à pergunta anterior, tá? Falando sobre medo de mudança. Antes do CrossFit, eu era do Pilates. Antes do Pilates, eu era do Yoga. Então, assim, outra vibe, esquema completamente diferente, né? Quando me falavam, Isis, vai lá, experimenta o CrossFit. Eu, não, gente, eu faço Yoga, eu faço Pilates, minha pegada é completamente outra. E com assuntos regulatórios, é a mesma coisa, tá? Porque, assim, como as pessoas não sabem com o que a gente trabalha, né? Eu sempre falo, eu não trabalho com os produtos em si, eu não trabalho em bancada, eu não trabalho com análise, eu trabalho com papel. E hoje em dia é tudo virtual, então eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. Essa é a Isis de hoje, com 37 anos, quase fazendo 38, mas a Isis de 20 anos atrás, 17, 18 anos, indo prestar vestibular, achava que nunca na vida ia conseguir passar o dia inteiro no escritório, sentado na frente do computador. Ela queria ação, cada dia num lugar, falta de rotina, viajar a trabalho, não ter horário para nada e tal, novidades, conhecer várias pessoas, vários lugares, várias coisas. Falou o quê? Vou fazer jornalismo, que eu acho que vai ser o que vai me proporcionar isso. Vou cada dia fazer uma matéria diferente de um assunto diferente, eu nunca vou ficar entediada. E eu acho que um dos maiores medos da Isis é esse, se sentir entediada. E aí eu cursei jornalismo e essa pessoa, sangue nos olhos, né? Logo no começo do curso, o jornalismo tem essa característica, a comunicação tem essa característica de que você começa a trabalhar muito cedo, você começa a estagiar muito cedo. E o estágio não é um estágio, já é trabalho, isso é mão de obra barata, né? Então eu fui fazer produção de televisão para um programa local daqui de Brasília, bem assim, no final do primeiro semestre do curso, eu já estava fazendo isso, entendeu? E aí, assim, era com um assunto que eu adoro, porque a Isis também é super roqueira, né? Então era um programa de rock local da cidade, não sei o quê, ia nos shows, cobria os shows, começava, sabe, assim, fiz cobertura do show da Alanis Morissette aqui em Brasília, naquela época, entendeu? Tipo, super incrível, e era assim, nossa, eu tô vivendo um sonho, né? Eu tô sendo paga para fazer o que eu faria no meu momento de lazer, né? E tá todo mundo aqui pagando para estar aqui, eu tô sendo paga para estar aqui, olha só que coisa incrível. E aí depois disso tive a oportunidade de trabalhar em jornal, eu tive a oportunidade de fazer um monte de coisa, e de repente eu parei e falei assim, na verdade, o que eu queria era ter rotina, horário para sair do trabalho. Eu digo que o que me colocou em assuntos regulatórios foi a manicure, né?
porque fazendo nutrição, a gente tem muito contato com essa coisa de cozinha e tal, e não podia fazer a unha, eu sofria tanto com isso, eu falava, meu Deus do céu, eu quero um emprego que me deixe no escritório, no ar-condicionado o dia inteiro para poder fazer minha manicure toda semana. Pois é. E aí a gente vai vendo que ao longo dos anos as nossas prioridades vão mudando, né, cara? Eu fiz muitas das coisas que eu tinha vontade, assim, no meu mestrado em comunicação, fiz mestrado em comunicação digital, então eu me meti lá na Amazônia, no meio do mato mesmo, assim, fronteira do Brasil com a Venezuela, acesso, tipo, 2 dias subindo o rio, numa voadeira, um barquinho pequenininho e tal, não sei o que, papá. E isso foi no meu mestrado, e antes de ir, eu falava assim, nossa, eu vou já começar esse mestrado, vou emendar num doutorado nesse mesmo assunto, nananana. Fui, passei 2 meses lá, foi incrível, voltei, escrevi minha dissertação, apresentei sucesso, falei, quero doutorado nisso, não, não quero voltar. E aí, quando que foi que você decidiu que não era isso e que você ia fazer outro curso? Caramba, sabe o que que foi, Thaís? Foi que, assim, eu fiz o meu mestrado fora do Brasil, né? Eu morei na França por 5 anos. Essa questão da vontade de mudança. Desde criança eu tinha vontade de morar em outro país, conhecer, saber como é que era. A minha mãe fez intercâmbio numa época que não era nada comum, né? E aí, então isso era uma coisa que me inspirava muito, eu queria fazer também. E aí, no meio do meu curso, assim, faltando um ano para me formar no jornalismo aqui da UNB, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pela própria UNB para a França. E lá eu Uhum. fiz esse um ano de intercâmbio e depois eu finalizei a minha graduação lá em vez de finalizar aqui. E aí eu fiz uma graduação lá em multimídia. E com o diploma francês, eu já pude entrar no mestrado lá mesmo. Então, eu fiz um primeiro ano lá Uhum. na França, o mestrado é dividido em 2 anos. Eu fiz o primeiro ano em gestão de projetos e horizonte tecnológico, e o segundo ano eu fiz em indústrias criativas. E aí eu voltei para o Brasil com essa graduação francesa no bolso, com o mestrado no bolso, né? O primeiro ano de mestrado na França equivale a uma especialização aqui no Brasil, e o segundo ano do mestrado equivale a um mestrado mesmo. E eu Uhum. ainda terminei o meu curso de jornalismo da UNB. Então, eu tinha 2 graduações, um mestrado, e eu fui trabalhar com comunicação. E era para trabalhar sem rotina, sem horário, sem nada, com o mestrado no bolso, para você paga R$ 1.800. E ninguém me pagava aquele mestrado que eu tinha investido anos da minha vida para fazer, né? Porque não são só aqueles 2 anos, são toda uma preparação antes. Eu falei, gente, primeiro eu quero ficar quietinha num canto, ter rotina, ter horário, e eu quero ser bem remunerada pela atividade que eu E faço. era um período também que o jornalismo passou por uma crise, né, Isis? Eu lembro que teve uma Thaís, época que teve aquela polêmica de não precisar de ensino superior para exercer a profissão, né? Eu não sei se pegou nessa época aí, mas eu imagino que caiu a sim, né? fama de jornalismo. Quando a gente fazia vestibular para comunicação naquela época, até hoje, tá? Na UNB, você faz vestibular para comunicação e quando você entra, você escolhe se você quer jornalismo e publicidade. E o critério de escolha de muita gente era justamente que a publicidade você não precisa de nível superior para exercer a profissão e jornalismo você precisava. Então a gente ia por esse caminho. Eu nunca tive perfil publicitário, então eu queria o jornalismo mesmo, né? O publicitário ele trabalha dentro da agência e tal, não era isso que eu queria estar Uhum. por aí correndo o mundo. E aí caiu o diploma de jornalismo, foi outra coisa que desvalorizou pra caramba a profissão, né? E eu falei assim, eu quero uma profissão que seja valorizada, não só financeiramente, mas valorizada pela importância do conhecimento que você traz, que você carrega, né? E aí o que que acontece? Eu venho de uma família muito ligada em saúde, muito ligada em alimentação, né? Toda essa pegada, yoga, né? Essas coisas assim. E eu sempre tive muitos problemas de saúde na minha vida. Eu fui uma criança muito alérgica. Na adolescência, eu comecei a desenvolver enxaqueca. Eu tenho umas questões assim que eu tenho umas quedas de temperatura repentina, deixava minha mãe apavorada quando eu era criança. Então, assim, a qualidade de vida
sempre foi uma coisa que eu tive que prestar muita atenção para eu conseguir manter. E no jornalismo, na época que eu trabalhava no jornal, o que aconteceu comigo? Eu já tive uma crise de enxaqueca que durou 2 meses. Não foi, eu tive uma enxaqueca aqui, outro ali, não. Eu acordei um dia com enxaqueca e demorou 2 meses para conseguir me livrar dessa enxaqueca. E aí, com a alimentação, eu fui conseguindo melhorar a minha qualidade de vida e as pessoas vinham me perguntar: Isis, o que você fez para melhorar a sua enxaqueca? O que você fez para melhorar a sua alergia? E aí eu ia dando conselhos: eu fiz isso, eu parei de comer isso, eu parei de comer aquilo, eu comecei a incorporar isso na minha alimentação, nananana. Falei, gente, eu tô falando de umas coisas assim, nada científicas, completamente empíricas, e as pessoas, pela minha experiência pessoal, estão me procurando para isso, né? Então, eu vou fazer uma formação sobre isso para eu poder falar sobre isso com propriedade. E aí eu fui estudar nutrição para resolver ainda mais o meu problema, né, de saúde e ajudar as outras pessoas. Então, ainda pensando, vou sair dessa vida louca de não ter rotina, eu pensei, eu vou trabalhar em consultório, eu vou atender, eu tinha um interesse em trabalhar com pessoas com alergias, restrições alimentares, erro inato do metabolismo, todas essas coisas que eu falava assim, quero trabalhar com o pessoal que precisa do nutricionista. Não é o pessoal e aí você já tinha mais ou menos que idade, quando você resolveu fazer nutrição? Eu tava ali eu tava com 37, 38, ou 27, 28 anos. Foi quase ali na casa dos 30. Então, foi uma transição difícil. Não vou falar que é fácil, porque você ali, com quase 30 anos, entrando num curso que tem pessoas com 18 anos, às vezes 17 anos, né? Você trazendo toda uma bagagem, não é fácil, e principalmente a transição da área de ciências sociais para a área da saúde, que é um perfil completamente diferente de pessoas, né? Então, assim, o pessoal da comunicação social é um pessoal muito questionador, um pessoal revolucionador, quer mudar o mundo. Eu estou aqui para proteger a sociedade e denunciar as mazelas do mundo. Eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou lutar pelos direitos dos outros e tal. E o pessoal da nutrição é um pessoal... Mas assim, eu preciso estudar isso aqui, da ciência, vou cuidar do meu, vou atender o meu paciente e tal, papapá. E aí eu acho que isso foi uma transição difícil pela idade e pelo perfil também de pessoas das duas áreas. Hoje em dia, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que eu sou uma comunicadora que fez nutrição. Eu não me identifico como nutricionista, sabe? E até porque quando você fala nutricionista, as pessoas estão pensando naquela pessoa do consultório e tal. Eu falo, gente, eu vou ao nutricionista. Tem um nutricionista que prescreve a minha dieta, entendeu? Eu não vou prescrever uma dieta para você, eu não vou vigiar o seu prato. Eu vou reclamar com você se você comprou uma porcaria e não sabia que era uma porcaria porque não leu o rótulo, entendeu? Ou seja, aquela ideia que você tinha lá no início de ajudar as pessoas por conta de todas as suas questões, né, com saúde e que foram associadas à alimentação, caiu por terra, né? Mais ou menos. Você sabe por quê? Eu acho que ela se ampliou, ela se multiplicou. Porque o que eu acredito? A gente que trabalha com assuntos regulatórios, a gente está na saúde pública, a gente está na saúde coletiva. Assim, não adianta terem as normas e as empresas que precisam seguir essas normas não têm conhecimento para colocar essas normas em prática. Então, eu me sinto... Ainda voltando ali naquela sensação do jornalismo, a gente tem uma expressão que a gente fala que os jornalistas são os the watchdogs da sociedade, entendeu? Eles são os cachorros vigilantes da sociedade que vão ladrar e lutar contra aquilo que está errado. Eu me sinto como a primeira barreira para falar assim, olha, isso aqui você não pode fazer, porque isso vai contra os interesses de saúde pública. Você tem uma norma quanto a isso. Vamos adaptar aqui a sua estratégia para a gente poder fazer uma coisa que não cause engano ao consumidor, fazer uma coisa que não é risco à saúde das pessoas. Então, assim, a minha ideia antes era trabalhar no individual,
no 1 a 1 com as pessoas. Eu pensava em educação nutricional, eu pensava em comunicação científica, comunicação nutricional. Eu sempre tive a vontade de juntar as duas coisas. E aí, assim, só você sabe o quanto meus olhos brilharam quando você veio e falou para mim educação regulatória. Aí eu, meu Deus, é isso! Não, e é engraçado que as pessoas falam o quê ainda, né? Tipo, o que significa? Mas vamos voltar um gancho aqui de como que você descobriu os assuntos regulatórios? Porque quem entra na nutrição, quem entra em farmácia, medicina, enfermagem, biomedicina, todos os cursos de saúde, não tem uma pessoa que eu não conheça que não diga que não teve absolutamente nenhuma disciplina sobre regulação sanitária, vigilância sanitária, assuntos regulatórios na faculdade. Eu posso dizer que eu não tive, mas eu me formei em 2003. Mas assim, eu comecei a estudar em 99, quando a Anvisa foi criada. Então era natural que naquela época, há mais de 20 anos atrás, não se estudasse isso e o curso tivesse um foco muito forte para o atendimento clínico. Só que o que acontece? 20 anos depois, 23 anos depois da criação da Anvisa, com um mercado completamente diferente, hoje é inadmissível que os cursos de graduação em saúde não tenham essa disciplina. E é por isso que eu luto tanto, sabe, Isis? Mas eu imagino que há 10 anos atrás, quando você começou a estudar também, era o mesmo cenário. Porque parece que a sociedade vai evoluindo, mas o nosso currículo dentro das universidades não, tá parado lá nos anos 50 ainda, né? Então, como que foi para você descobrir essa área? Tem gente aqui que acabou de comentar, olha, nunca ouvi falar. A Pamela já me mandou uma mensagem dela, vai participar do Regulatory Week, ela falou que não conhece a área, que queria saber como entra e tudo mais. Então, assim, como que foi isso para você? Como que foi descobrir essa área? Fazendo a faculdade, né? Como que essa história aconteceu ali? Thaís, eu tive muita sorte. Tem coisa na vida que é preparo, né? Eu sou uma pessoa muito mão na massa, eu quero isso, eu corro atrás, mas eu tive muita sorte. Eu ouvi falar de assuntos regulatórios no primeiro semestre da faculdade. Só que não foi por conta de uma disciplina específica de assuntos regulatórios. Foi na disciplina Introdução à Nutrição, Fundamentos da Nutrição, que a professora convidou profissionais da área para vir fazer mini palestras para a gente e contar sobre suas possibilidades de atuação, suas atuações profissionais. Dentre essas pessoas, tinha uma pessoa que trabalhava na empresa onde eu trabalho hoje. E, coincidentemente, essa pessoa era minha amiga do segundo grau. A gente juntas no segundo grau, a gente era muito amigas. Luísa Zanata. Exatamente. Beijo para Luísa Zanata. Aliás, quem não viu o Regulatory Talks com a Luísa, depois de terminar dessa live, vai lá que tá no feed para vocês assistirem. A Luísa hoje é dona do mundo, tem a sua própria consultoria e ela é uma criatura que inspira muitas pessoas na área. Essa palavra que eu queria usar. Ela é uma inspiração. Ela é uma inspiração. Sim. E aí, a gente era muito amigas no segundo grau, de frequentar uma casa da outra, de estar juntas nos finais de semana, colegas de trabalho para entregar, que tinha que fazer. Passamos ali aqueles anos de segundo grau juntas. E depois ela saiu do segundo grau e já foi direto cursar nutrição. Eu saí, fui cursar comunicação e nessa época de faculdade você fica muito envolvido com os amigos novos da faculdade, com aquele universo, e eu ainda fui morar fora, né? Eu fiquei 5 anos morando fora do Brasil. Então, isso a gente se formou no segundo grau em 2002, e aí em 2012, 2013, tô eu lá, sentada na cadeirinha, no primeiro semestre de nutrição, entra a Luísa na minha sala.
E ela, eu olho pra cara dela, do tipo, você tá fazendo aqui? Ela me olha de volta com a mesma cara de o que você tá fazendo aqui? Foi lá, fez a palestra dela, explicou, falou, isso é interessante, cara, eu tenho um perfil analítico, eu tenho um perfil acadêmico, eu acho que essa pode ser uma atuação profissional interessante para mim. Eu tenho que pegar essa criatura aqui, senão ele não vai dar paz durante Dudu fazendo participação especial na live. Gente, meu sobrinho cachorro que está passando a semana aqui comigo. Eu vou pegar, porque senão ele vai começar a correr aqui e aí vai derrubar tudo. Então deixa o Dudu aqui no meu colo. E aí, mas assim, Isis... Mas, Thaís, aí olha só, alguns meses depois, a Luísa entrou em contato comigo para falar que tinha uma vaga de estágio na consultoria onde ela trabalhava, Visanco, onde eu tô hoje. Então eu me então foi a Luísa responsável por isso. Foi a Luísa responsável por isso. Na faculdade em si, o que eu vi? Eu vi, assim, normas de padrões microbiológicos na aula de microbiologia. O professor de nutrição esportiva estava de cabelo em pé com o marco regulatório de suplementos alimentares que ainda seria publicado. E depois que eu entrei na área, eu vi que ele estava ali com pouquíssimos conhecimentos, cheio de mitos, de, oh meu Deus, não sei o que vai proibir, vai virar remédio. Antes teve muita insegurança, né, do setor. E aí, assim, na aula de alimentação coletiva, de serviços de restauração e tudo, os professores mostravam algumas normas que se aplicavam aos estabelecimentos de alimentação. Eram coisas muito fragmentadas, assim. E Isis, mas assim, eu fico pensando que você teve a sorte de ser amiga da Luísa, né? E o que acontece com a maioria das pessoas ainda hoje é cair na profissão de paraquedas. Não, mas eu caí na profissão de qualquer forma. Conhecia alguém que me indicou. E o que acontece é que muitas dessas pessoas que caem na profissão de paraquedas, né, que as empresas contratam ali sem nem saber, sabe, o background, né, dessa pessoa antes, né, se tem mesmo aptidão para coisa. Isso cria pessoas dentro do mercado que não gostam da área e continuam trabalhando na área. Não tem talento para trabalhar na área e trabalham na área. Né? Então, assim, a minha grande luta com essa questão da educação regulatória, e a educação regulatória não é só para leigos, a gente precisa levar isso para dentro da universidade também, é o quê? É identificar esses talentos, identificar as pessoas que têm aptidão para trabalhar na área, e somente assim é que a gente vai fortalecer essa profissão, fazendo com que ela seja cada vez mais reconhecida, tanto por pessoas leigas quanto por gestores dentro da empresa, porque o nosso grande problema, 24 anos depois que a Anvisa foi criada, o nosso grande problema continua sendo fazer com que assuntos regulatórios seja reconhecido como uma área estratégica dentro das empresas. Até hoje, existem gestores que não ligam para isso. Até hoje se fazem planos de negócio. Ixi, a Isis saiu da... Isis resolveu sair aqui do nosso coisa sem me avisar. Entendeu? Mas vamos ver se ela caiu, gente. Mas comentando aqui com vocês é o seguinte. Até hoje, as empresas têm esse problema de não reconhecer a área de assuntos regulatórios como uma área estratégica para o negócio. E com isso, não se contratam profissionais que tenham talento, né? Não se valoriza a área dentro das empresas. Então, quanto mais a gente falar disso, mais a profissão vai ser valorizada. Porque a minha missão no mundo é convencer o jovem que é tão legal ser profissional de assuntos regulatórios como é ser um youtuber, por exemplo, né? Thaís,
É a minha grande missão. Diga, Isis. Olha só, você falou a palavra-chave e a expressão-chave para mim, tá? Eu saí do jornalismo por quê? Porque eu senti que a profissão não estava sendo valorizada. E aí, olha só, você falando a mesma coisa da profissão que eu acabei escolhendo depois, saindo dessa, né? E eu vou ser bastante honesta com você, tá? Eu tenho uma opinião muito particular a respeito desse assunto. Eu acho que muitas pessoas vão ficar com a pulga atrás da orelha depois que eu falar isso. Como eu falei que eu gosto de dizer que eu sou uma comunicadora que estudou nutrição, então eu vou dizer para vocês, eu tive a oportunidade de começar o meu estágio na Visanco, onde eu trabalho até hoje, porque eu estava cursando nutrição, mas eu tenho plena certeza que a atividade que eu exerço lá hoje não é por causa do meu estudo de nutrição. A minha capacidade de fazer essa atividade veio dos meus 10 anos de experiência com comunicação, com gestão de projetos, com estudo de tecnologia, com domínio das ferramentas digitais. Por que eu falo isso, né? E aí, de repente, você pode pensar que isso é apenas habilidades necessárias para gestores no cargo que eu estou agora de gerência, mas mesmo ali como estagiária, como trainee, como analista júnior, qual é a característica chave do profissional de assuntos regulatórios? Não me interessa se ele é formado em nutrição, se ele é formado em engenharia de alimentos, se ele é formado em farmácia. Veja o seu exemplo, formada em alimento e nutrição e fez uma carreira toda em dispositivos médicos, né? Sim. Produtos para a saúde. Então, o que acontece? Existem habilidades básicas que a pessoa precisa ter para aprender a navegar essa profissão e que ela seja uma área estratégica mesmo das empresas. Então, assim, infelizmente o curso de nutrição não é um curso que te ensina pensamento estratégico. Exato. Já o curso de jornalismo é um curso que te ensina pensamento estratégico. O curso de comunicação empresarial que eu fiz na França no intercâmbio te ensina pensamento estratégico. Multimídia te ensina pensamento estratégico. Trabalho em equipe, gestão de projetos, habilidade de leitura, compreensão de texto, habilidade de escrita, de fala, domínio da língua culta da norma portuguesa. Gente, eu não estou falando de coisas que vai ser um curso na faculdade que vai sentar e você vai ter uma disciplina sobre aquilo. Eu estou falando de uma construção que vem lá do primeiro grau, que vem lá do segundo grau, aulinhas de redação. Eu consigo escrever uma redação minhas férias e contar uma historinha com início, começo e fim, porque na hora que eu submeto uma petição para a Anvisa, eu estou contando uma história para a Anvisa. Anvisa, exatamente. O produto, ele é isso aqui. Eu sei que para você acreditar que ele é um bom produto, eu preciso obedecer esses e esses parâmetros. Veja, o meu produto obedece esses parâmetros. Eu sei que ele precisa ser seguro. Eu consigo demonstrar a segurança do meu produto com isso. Thaís, a quantidade de gente que trabalha na área e que não tem essa habilidade de raciocínio, que não tem essa... Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Por isso que eu digo que as pessoas... A gente tem que parar com esse negócio das pessoas caírem de paraquedas na profissão. Entendeu? Porque se eu for perguntar na semana que vem na Regulatory Week, para quem já trabalha na área, porque a gente vai ter os dois públicos, né? Se eu for perguntar lá e pedir para eles contarem a história de como eles começaram a trabalhar, vai ser algo muito semelhante ao que você contou, Isis, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso. Porque a pessoa que trabalha com finanças, ela estuda para isso. A pessoa que trabalha com supply chain, ela estuda para isso. A pessoa que trabalha com marketing, ela estuda para isso. Então, não pode ser diferente na nossa área, entendeu? Não pode. Porque se a gente não fizer esse movimento agora, a gente nunca vai ter essa profissão valorizada. Né? Thaís, eu estudei para gerenciar projetos digitais. Aí eu peguei os meus conhecimentos de gerenciamento de projetos digitais e falei, vou gerenciar projetos regulatórios. Perfeito. Mas
Perfeito. Aí, quem é que tem essa visão, entende? De eu vou transpor uma coisa para outra. E eu digo isso até das pessoas que contratam dentro das empresas, dos RHs das empresas. As empresas, elas têm medo de contratar pessoas que não são de áreas que, na nossa cabeça atual, são diretamente relacionadas a alimentos, a medicamentos, a dispositivos médicos. Eu tenho um sonho de construir uma equipe multidisciplinar, mas multidisciplinar assim, eu quero um químico dentro da minha empresa, entendeu? Um engenheiro, né? Eu quero um biólogo, eu quero uma pessoa de cada lugar. Tem coisas assim que eu fico quebrando a cabeça. Eu falo, gente, tudo que eu precisava aqui era de um químico, que ia me explicar aqui a nível molecular. Isso aqui. Exato. O Bruno Oliveira, que foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no Regulatory Talks, ele falou uma coisa perfeita. Ele disse que o assuntos regulatórios, ele é o encontro entre as áreas de humanas, biológicas e exatas. E é exatamente isso. A gente tem que desenvolver habilidades para conseguir ter esse tipo de entendimento, né, em todas as frentes. E é por isso, Isis, que é tão importante ter equipes multidisciplinares. Thaís, né? Porque falta de conhecimento em um, vai ter numa outra pessoa e assim por diante. Né? Apesar de eu não me identificar como nutricionista, nós nutricionistas somos péssimos em matemática. É vergonhoso o quão ruim a gente é em matemática, entendeu? E assim. E olha que a gente tem que calcular a dieta, hein? Né? Então, eu tenho até uma anedota para contar sobre essa questão de dieta, tá? Eu tenho uma amiga matemática e economista que foi a nutricionista prescreveu a dieta, ela ia viajar e perguntou para a nutricionista, olha, me diz aqui como é que eu faço para ver a equivalência, assim, né? Tipo, me diz aqui quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura tem que ter, que eu faço o cálculo e eu vou substituir algumas coisas durante a minha viagem se eu não encontrar o que está aqui na minha dieta. E a nutricionista falou, não, eu estudei 4 anos para poder fazer isso e você não vai saber. Ela ficou numa indignação, ela falou, é uma regra de 3! Consigo fazer isso. E assim, eu comecei o meu curso numa faculdade privada aqui de Brasília, para começar logo e tal, mas no meio do curso eu fiz a minha transferência para a Universidade de Brasília, para a UNB. E por que eu fiz essa transferência? Porque eu queria tirar proveito das matérias optativas. Então foi lá, Isis, chegando de mansinho, né? Do jeito que eu te falei que eu fiz no CrossFit, que eu fiz assuntos regulatórios. E me inscrevi em cálculo 1 junto com a galera da física, que era a turma que encaixava no meu horário. Tava lá. Antes de porque eu falei, eu preciso saber matemática. E olha só, a gente faz cálculo de exposição, a gente faz cálculo de consumo populacional, a gente faz cálculo de valores de segurança de ingestão de substâncias. E assim... Sim. Na hora tabela nutricional, enfim, né? São vários cálculos que a gente precisa fazer, são vários gráficos que a gente precisa saber interpretar e que a gente não tem o conhecimento básico para isso, porque aquela matemática do isso, grau... gente, só na área de alimentos, né, Isis? Você que está ali em medicamentos, em dispositivos médicos, na parte de toxicologia, em agrotóxicos, enfim. É um universo, assim, absolutamente vasto de oportunidades, né? Mas eu queria voltar num pontinho aqui, que é o seguinte. Você começou a trabalhar nessa área, você já tinha 30 anos, né? E você passou por todas. Você fez o mapa de carreira, né? Você começou como estagiária, depois foi analista júnior, analista pleno, analista sênior. Trainee. Exatamente, esquecido. Trainee, analista júnior, pleno, sênior, depois virou supervisora, certo? E aí agora você assumiu a sua posição de liderança como gerente, né? Durante todo esse tempo, eu imagino que, obviamente, o seu background em gestão de projetos deve ter sido assim, um facilitador muito grande nesse seu processo, mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte:
Quando as pessoas de fora, né? Tipo, as pessoas que você conhecia na vida. Eu adoro fazer essa pergunta, gente. Eu odeio responder essa pergunta para todo mundo que me pergunta. Que é o seguinte, todo mundo, algum dia na vida, vai ser perguntado com o que trabalha, né? E eu, trabalhando já há 22 anos em assuntos regulatórios, nunca tive uma resposta pronta. Porque simplesmente eu sabia qual que ia ser a próxima pergunta, que é o quê? Então, o quê? Então eu queria saber, Isis, o que você responde para um estranho que pergunta para você com o que você trabalha? Como que você explica a sua profissão? Thaís, eu quebrei muito a minha cabeça sobre esse assunto. Muito. E hoje eu tenho uma frase prontinha para isso. É o elevator pitch, que a gente fala na comunicação. Então, ele é: eu ajudo as empresas a regularizarem os seus produtos sujeitos à vigilância sanitária para eles entrarem no mercado brasileiro. Porque você não pode vender qualquer coisa quando o assunto é alimento, medicamento, cosmético, produto para saúde, saneante, produto para cannabis, até tabaco. Então, essa é a parte curta e grossa. E aí as pessoas, quando vem a primeira pergunta, que é: com o que você trabalha? Eu nunca respondo sem uma pergunta depois. É sempre assim: eu trabalho com assuntos regulatórios em alimentos. Você sabe o que é isso? Eu sempre falo isso. Já aconteceu da pessoa falar: eu sei. Olha só! Já aconteceu da pessoa falar assim: eu trabalho no agro, eu sei do que você está falando. Nossa, minha mãe trabalha com isso, você acredita? Ela trabalha com esse mesmo assunto numa vinícola. Já aconteceu, mas é raro. É bem raro. A pandemia foi algo terrível que aconteceu, que continua acontecendo. Ainda não saímos, né, dessa crise sanitária que estamos vivendo. Mas facilitou muito a minha vida na hora dessa explicação. Porque na hora que eu pergunto: você sabe o que é isso? E a pessoa fala: não. Aí eu falo assim: olha, você lembra lá quando estava no processo de aprovação das vacinas, que não pode entrar qualquer vacina no mercado brasileiro, que cada país aprovou uma vacina diferente, que foi uma novela para entrar kit diagnóstico aqui no Brasil e tal. Isso é porque esses produtos são regulamentados pela Anvisa e precisam seguir determinadas normas, e a mesma coisa acontece com alimentos guardados as devidas proporções. Exato. E você sabe, né, Isis, que foi justamente o gancho do desenvolvimento das vacinas que eu usei para começar todo esse trabalho de educação regulatória, porque eu falava: não é possível que tem jornalista falando um monte de abobrinha na televisão, entendeu? Simplesmente porque não entende o trabalho que a Anvisa está fazendo, né? Eu vou falar uma coisa sobre nós jornalistas. Fala. Nós somos os especialistas em coisa nenhuma, tá? Então a gente... Exato. Olha só o que a Andrea tá falando aqui. Se perguntarem para minha mãe, ela não sabe. Eu acho que e é isso, sabe? Mãe começou a saber, sabe? Porque eu martelo tanto na cabeça. Essa é a realidade da nossa vida, sabe? Mas olha só que coisa, né? Se a gente pensar nas diferenças de gerações, as profissões que a gente tem antes, hoje não existiam antes na geração dos nossos pais, na geração das nossas avós. E é difícil mesmo para eles entenderem. E eu me coloco essa pergunta de: será que eu vou entender a profissão dos meus filhos se um dia eu vier a ter filhos? Porque a coisa está correndo tão rápido, entende? E eu acho que esse também é a grande chave da nossa área, a gente sempre se atualizar, a gente precisa dessa atualização, né? Exato. Isis, então conta aqui um pouquinho pro pessoal que tá na live. Tem muita gente aqui que vai participar da Regulatory Week. A Jaísa que tá aqui, ela me contou uma história que ama ler as RDCs. Eu me identifiquei absolutamente assim, gente, não tem leitura mais legal, não tem ficção na literatura que seja mais legal do que ler, sentar e ler uma RDC, entendeu? Então, assim, e isso faz parte da aptidão do profissional com a área, né? Mas o que eu queria que você contasse aqui pro pessoal é que eu falei, né? Você, após os 30 anos, você percorreu
todo o mapa de carreira todo o mapa da carreira de assuntos regulatórios. Hoje você está na sua posição como gerente. E o que eu queria que você explicasse para o pessoal aqui é o seguinte: como que é o seu trabalho na Visanco como consultora? Tá? E outra coisa, como tem sido essa sua experiência como líder e quais são as suas maiores dificuldades nessa posição agora? Conta aí um pouquinho do seu dia a dia pra gente. Olha só. Aliás, só pra gente falar, a gente tem 15 minutos para terminar a live, tá, gente? Então, vamos demais. Olha só, o trabalho com consultoria conseguiu juntar dois desejos meus. A Isis doida por novidade, de mudança, de coisas disruptivas, de mudar o mundo. E a Isis que, de repente, se percebeu querendo ter uma rotina, previsibilidade, o trabalho ali de 9 às 5. Então, assim, eu tenho minha rotina eu começo a trabalhar às 8h30 da manhã, eu faço 1 hora de almoço, eu termino às 5h30 da tarde, se tudo acontecer como previsto, tá, gente? Eu tenho o grande privilégio de trabalhar em home office, que foi uma coisa que eu sei que poucas empresas mantiveram depois do auge ali da pandemia, que realmente estava proibido, né, as pessoas irem aos locais de trabalho. Mas o que vai acontecer de 8h30 até eu sair pro almoço e de eu voltar do almoço até as 5h30 da tarde é imprevisível. Eu não sei. Por quê? Porque isso depende do que o meu cliente vai trazer para mim. Então, o meu cliente vai trazer um produto que eu preciso devorar as RDCs para entender o que ele é segundo as normas brasileiras. Depois que eu entendi o que ele é, e aí ele pode... Chegou um produto, ele pode ser um suplemento alimentar, ele pode ser um fitoterápico, ele pode ser um extrato, mas que na verdade é um extrato usado como um corante, ou é um extrato que na verdade é utilizado como um aromatizante. E aí, depois que eu descubro o que aquilo é, eu ainda tenho que descobrir quais são os requisitos regulatórios para aquela categoria do produto e dizer para o meu cliente e trabalhar em cima. E aí eu tenho duas possibilidades, e aí é o meu universo, tá, gente? Tem a possibilidade de aquilo já é previsto na norma, já está autorizado para uso no Brasil. Eu digo para o cliente tudo que ele precisa para inserir aquilo no mercado, relativo a todas as análises laboratoriais que ele vai precisar para mostrar para a Anvisa, todos os papéis que ele precisa ter para dizer qual é a identidade daquele produto, uma caracterização inequívoca para eu saber o que é aquilo. E aí eu posso olhar aquilo e falar: caramba, você não pode vender isso no Brasil ainda, você precisa pedir uma autorização para a Anvisa para vender isso. E aí é o que a gente fala de um novo alimento, de um novo ingrediente, e que é assim, a área que faz meus olhinhos brilharem, foi a área que eu me especializei, né, fazer essas avaliações de segurança e eficácia, trazendo esse conhecimento de metodologia científica que eu comecei a desenvolver ainda no mestrado em comunicação, desenvolvi também um pouquinho mais na graduação, né, pegando disciplinas de metodologia científica, de epidemiologia, fazendo TCC, fui fazer um treinamento de revisão sistemática no meu TCC. Então, assim, o trabalho do líder e do liderado é conseguir desbravar os caminhos juntos, porque em assuntos regulatórios é simplesmente impossível você prever o que vai chegar para você, e é simplesmente impossível você saber dominar tudo que chega para você. Você fala assim: agora eu domino esse assunto. A Anvisa vai lá e muda a norma. Agora eu domino esse assunto. O cliente vem com um produto altamente inovador, disruptivo, e ele fala: meu produto é isso. Aí eu falo: então, por causa de toda essa disrupção, por causa de toda essa inovação, eu não posso mais dizer que esse produto é isso, e eu vou ter que criar uma outra coisa para poder encaixar esse produto dentro. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber onde está a informação e procurar essa informação e traduzir essa informação para os dois lados, para o meu cliente e para a Anvisa. Traduzir para a Anvisa em que aspecto? Anvisa, você pede isso, estou te mostrando isso, veja, está aqui, 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 aqui.
E aí é o que eu estava falando do jornalista, né? Que você falou, é tanto jornalista falando besteira da gente ser o especialista em coisa nenhuma. O jornalista, ele tem certeza absoluta que ele não precisa saber nada. Ele precisa saber, conhecer quem saiba, entendeu? E é o que a gente fala... É uma boa, é um bom começo. É o que a gente fala no jornalismo e também a gente fala na ciência, mas tem pesos diferentes nas duas áreas, tá? A gente fala do argumento de autoridade. No jornalismo, o argumento de autoridade tem muito peso diferente na ciência, né? E aí a gente aqui também, no regulatório, a gente não precisa saber tudo. Eu preciso saber como achar, eu preciso saber o caminho, eu preciso saber como procurar nas normas, eu preciso saber interpretar as normas. E o que eu falo sempre para minha equipe? Produzir um conhecimento em cima daquilo, produzir uma inteligência em cima daquilo. Então, eu tenho informação, que eu vou transformar em dados, eu vou pegar esses dados e eu vou transformar em conhecimento, eu vou pegar esse conhecimento, eu vou transformar em inteligência. Thaís, essa não é uma habilidade que todo mundo tem. Tem gente que... Aí vem um outro gancho, desculpa te interromper, mas a gente precisa correr aqui, que é o seguinte, como líder, você precisa contratar pessoas. E essa semana você vai assim, Thaís, eu preciso contratar, né? Toda aquela coisa. Conta pro pessoal aqui qual é essa dificuldade, porque como eu te falei lá no início, como eu falei para vocês lá no início da live, existem algumas crenças, né? Só entra por indicação, é muito difícil, o mercado, não tem mercado, etc. Mas não é esse o problema. Não é o problema é exatamente a dificuldade da gente encontrar o perfil dessa pessoa. Não é? É isso. Então, você perguntou, qual é a grande dificuldade? Eu tenho várias dificuldades de lidar com clientes e produtos e empresas e Anvisa que eu posso contar para vocês, mas a minha maior dificuldade é não conseguir encontrar pessoas para lidar com essas dificuldades. A minha maior dificuldade é encontrar gente capacitada para contratar. E eu não estou falando capacitada de que tenha experiência em assuntos regulatórios, não. Eu estou falando de coisas muito básicas, de perfil, saber... né? Não, Thaís, eu estou falando assim, você dominar o pacote Office, saber usar o Excel, saber usar o Word, saber usar as ferramentas que você tem disponível dentro desses programas, entendeu? Estou falando de domínio da língua portuguesa, estou falando de... Se o cliente te fizer uma pergunta, você não vai copiar e colar a norma para ele, porque acesso à norma ele já tem, ele vai lá e ele pega, mas você consegue ler a norma. Jaísa aí, eu pedi pra você contratar ela. Jaísa, manda o currículo pra gente, tá? Coloca no Google, Visanco Solids. Você vai cair dentro da nossa plataforma de contratação. A gente se não me engano, ela é engenheira de alimentos, viu? Se não me engano, confirma aí, Jaísa, porque eu vi muito currículo essa semana. Mas aí, olha só, coloca o seu currículo lá no nosso banco de currículos, tá? Atualmente não tem nenhuma vaga aberta, mas o nosso RH está sempre olhando esse banco de currículos. Então, assim, a gente não consegue fazer essa contratação por indicação, porque agora a gente está com tudo centralizado no Solids, passando pelo nosso RH. Mas, gente, vou falar, por favor, coloquem seus currículos lá, a gente quer olhar, a gente quer ver todo mundo aí falando. O que eu digo, povo? A oportunidade tem, vocês só precisam aparecer, não é? Mas, gente, mostra pra gente que vocês escrevem bem, colocam um texto bem pontuado, uso da norma culta da Anvisa, da norma culta da língua portuguesa. Mostra para mim que você vai redigir uma boa petição para a Anvisa, entendeu? Que você vai conseguir mostrar o raciocínio para eles. Mostra que você tem leitura e compreensão de texto. Estou falando de habilidades de base sobre a qual a gente constrói em cima. Exatamente. Izzy, 5 minutos para terminar. E eu queria aqui que você desse um último recado para esse pessoal que está aqui, a Jaísa, a Pamela, não sei se a Andrea trabalha com isso há muito tempo, mas o pessoal que está começando, que está aqui na live acompanhando a gente e vendo essa história, quais são as palavras que você tem para quem está começando
E já que você também tem todo esse histórico de transição de carreira que eu acho absolutamente incrível e corajoso. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que é assim, corta caminho, tá? E aí eu acho que eu vou até fazer um jabazinho para você agora, hein, Thaís? Presta atenção. Opa! Achem um mentor. Achem uma pessoa que já fez o caminho que você quer fazer e que vai te mostrar o caminho das pedras e que vai virar para você e vai falar: olha, não vá por aqui, porque você vai dar uma volta imensa. Eu já tentei ir por aqui e depois eu descobri que por aqui é melhor. Eu, como gestora, o que eu procuro ser? A gestora que eu gostaria de ter tido quando eu estava em processo de formação na carreira, né? Isso é uma característica muito do jornalismo, é uma característica muito da comunicação. Por mais que você seja uma mão de obra mais barata quando você chega para estagiar nessas áreas, você sempre tem uma pessoa, a figura do editor é muito presente. Então, assim, gente, eu lembro no jornal, eu passava a tarde na rua apurando a minha matéria, voltava por volta ali de umas 5 da tarde, ficava umas 4h30, 5 da tarde, ficava escrevendo até umas 6, 7 horas. Já tinha acabado o meu horário de estágio, tá, gente? Beijo, tchau. Não, não existe. Você fica lá sentado na frente do computador, junto com o seu editor, que muda o seu texto inteiro, que você colocou como última frase, ele coloca como primeira, muda suas palavras, muda suas palavras. É assim que você faz um texto, é assim que você escreve. Olha só, você conversou com essa pessoa, você viu isso, você fez aquilo, valoriza o que você vivenciou, papapá, papapá, papapá. Eu sinto muita falta de ter tido essa figura no começo da minha carreira aqui em assuntos regulatórios, porque ainda estamos numa profissão muito individualista, em que a gente não está habituado em trabalhar como equipe, em trabalhar como time. E esse tem sido um grande diferencial da Visanco perante outros serviços de consultoria, outras empresas de consultoria, que a gente não trabalha sozinha, é trabalhar em time e sempre aprendendo com a experiência de quem está ali mais à frente. Então, assim, quem entrou na empresa como estagiário, como trainee, depois de mim, trazendo essa cultura do jornalismo, trazendo essa cultura da comunicação, da mentoria, do mentorado, gente, são pessoas que, assim, o que eu demorei 2 anos para fazer em assuntos regulatórios, eles precisariam 1. Exatamente. Porque eu falei, gente, eu já tentei fazer isso aí, já deu ruim, não faz. E aí você teve um momento que falou assim: Thaís, por favor, seja minha mentora, né? Porque teve um momento que ela falou assim, porque eu não sei o caminho, eu preciso de alguém para mostrar, mas enfim. Isso é uma história que a gente vai ter que marcar outra live para contar, Isis, porque a gente já está acabando. Eu queria ter contado aqui hoje, eu acabei não contando, né? Pois é, gente, a Isis é a minha mentorada. A Isis, ela é uma pessoa realmente muito inspiradora, Milena, isso é muito verdade. E eu espero que essa live aqui tenha trazido inspiração para quem quer começar na área, principalmente essa galerinha aí que está chegando agora, né? E que acha que é impossível e que não vai dar certo e que nosso mercado é muito fechado. Mentira! O que a gente precisa é encontrar bons perfis. E a gente só vai encontrar bons perfis quando a gente encontrar pessoas interessadas em trabalhar com isso, não é mesmo? Mas, Isis, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Pena que eu tenho que acabar a live. Mas mesmo. Com certeza eu quero gravar outra live com você só para a gente falar desse processo de mentoria. Tá legal? Tá legal, vamos fazer isso. Porque eu tava precisando dessa mentoria aí para navegar o mundo corporativo. Exatamente. Que aí é uma outra história, né, gente? Gestão, mundo corporativo já é um outro negócio, né? Mas obrigada a todo mundo que esteve aqui, a Pamela, a Jaís, a André, 10 anos de assuntos regulatórios. Que legal, né? Parabéns aí. Seja mentora de outras pessoas, né? Porque use a sua experiência, a gente precisa criar o caminho dos próximos. A gente precisa criar essa cultura dentro da nossa profissão também. Só assim a gente vai conseguir desenvolver os líderes do futuro. Tá bom? É isso. Então, a gente na Visanco gosta muito de receber trainee, de receber júnior, porque a gente sabe que a pessoa que é mentorada,
ela alavanca de um jeito incrível, assim. E aí, queria agradecer a presença de todo mundo e, Thaís, o seu convite, né? Sim, esteja lá, hein, Isis? Esteja na semana que vem lá na Regulatory Week, que afinal de contas não é porque você é gestora e está contratando, mas porque você também pode se beneficiar do networking e também conhecer aí o mapa de carreira, afinal de contas você não quer parar na gerência, né? Com certeza. Então tá bom, gente. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.